Começar por uma notícia que já falámos a semana passada, que foi relativamente ao decréscimo de performance dos processadores AMD com o Windows 11, que foi detectado tanto pela Microsoft como pela AMD. E a AMD, junto com a Microsoft, comprometeram-se em corrigir isto rapidamente, não é? E como era expectável, no patch de terça-feira, como eles habitualmente fazem, então lançaram uma correção para mitigar este problema e corrigir o problema. Acontece é que, ao que parece, esta correção ainda foi piorar a situação, e tal como aqui a Tech Power Up nos mostra, um processador, por exemplo, que habitualmente a nível de cache de nível 3 tinha uma latência de cerca de 10 nanosegundos, passou a ter de 17 com o Windows 11, com a versão de lançamento do Windows 11, e agora, após esta correção de 12 de outubro, ou seja, de passada terça-feira, passou a ser detectada cerca de 31.9 nanosegundos, ou seja, basicamente quase que duplicou aqui a latência, e que obviamente com o aumento de latência há uma degradação na performance do processador. Como é óbvio, eles já se pronunciaram, não é? E que mais uma vez na próxima terça, porque isto é só às terças, não é? Eles não podem lançar correções antes. Na próxima terça que vão lançar um novo update que supostamente vai finalmente corrigir esta situação. É assim, nós já falámos Estão a trabalhar bem. Nós já falámos sobre isto várias vezes. Isto é inacreditável como é que uma empresa como a Microsoft, que é uma das maiores empresas do mundo de software, não é? Se podemos dizer assim, que continua a lançar updates e a fazer lançamentos de software que têm este tipo de experiência e que os utilizadores acabam por ser prejudicados, não é? Porque estamos a falar, já na altura estavam a ser detectados em alguns jogos cerca de 15% de decréscimo na performance, que é bastante substancial, e agora acredito que com este novo update que as coisas ainda estejam piores, não é? Como é que não há uma área de qualidade ou de teste antes disto vir a público, e que não se detecta estas coisas e não se corrija antes disto chegar às massas, não é? Não se compreende. Agora ligas o modo de teoria da conspiração e dizes que foi a Intel que pagou para eles fazerem esta rasteira AMD. Isso já foi o que eu disse a semana passada, mas quer dizer, acaba por ser complicado porque é mau, não é? Porque quem fica mal no fim disto tudo é a Microsoft, não é? E se tivéssemos quem fica mal a falar... são os utilizadores, não é? Sim, quem fica mal são os utilizadores, mas quem fica com a imagem estragada acaba por ser a Microsoft, não é? Porque se dissesse assim, isto é um processador, por exemplo, que representa 1% da base instalada de processadores de computadores com Windows, não era desculpável, mas era mais compreensível. Agora estamos a falar de que isto afeta a linha quase toda atual de processadores Ryzen da AMD, ou seja, é uma grande base instalada de equipamentos que é afetada por este problema, não é? Sim. Que o que mais me estranha não é que os problemas existam, porque isto vai sempre acontecer, não é? Isto software é assim mesmo, não é? É impossível estar 100% validado. O meu problema é que como é que isto passa as fases de teste que tem, não é? Porque supostamente deverá ter várias fases de teste, e como é que passa estas fases todas de teste, nem por cima sendo um problema já conhecido, não é? Isto era para corrigir algo que já era conhecido. Como é que ninguém decidiu testar isto e verificar que o problema estava ainda pior e não corrigido, não é? Não. Repara bem, a questão é mesmo essa, que é como é que duplica praticamente um problema no processador que nesta altura se calhar é a gama de processadores que mais se vende.
porque os Ryzen são ultimamente aqueles que mais se vendem para esta questão. Sim, mas continua a não ser a maioria de computadores, não é? Não, não crescer bastante. Mas de entusiastas, não é? Que no fundo é quem, são aqueles que mais quem muitas vezes influencia o resto da malta, não é? Eu acho impressionante como é que é possível um problema destes. Ok, que eles de lançamento até agora só tiveram uma semana, não é? Mas este problema já existia, se calhar, de certeza, não é? Antes do lançamento. Portanto, eles tiveram tempo para matar estes bugs de uma forma cuidada, não é? De uma forma com tempo, e ainda por cima pioraram a coisa. Uma coisa que já era má, ainda conseguiram piorar bastante. Isso é que de facto me espanta. Sim, a única desculpa que eu vejo aqui, e eu vi até alguns testes no YouTube de pessoas a fazerem comparativos de jogos no Windows 10 e no Windows 11, mesmo para tentar verificar se isto realmente se era como diziam ou não é? Uhum. E vi alguns testes que foram feitos, obviamente, isto depende muito dos jogos e das pessoas que fazem os testes e do hardware que está a ser usado, mas com processadores Ryzen, a testar o Windows 10 com todos os updates, a testar o Windows 11 com todos os updates, em que já incluía este update de terça-feira, e a conclusão a que esse vídeo, por exemplo, em específico chegou, foi de que não haveria grande diferença a nível de FPS, por exemplo, nos jogos com o Windows 10 e com o Windows 11. E que o único jogo que denotava alguma diferença significativa até era mais rápido no Windows 11 que no Windows 10. Por exemplo, no Windows 10 aquilo já não me recordo que jogo era, até tenho a ideia que era o Forza Horizon 4, mas tenho a ideia que, por exemplo, no Windows 10 dava 140 FPS e no Windows 11 dava 170. Ainda era bastante. Os outros andava ali um FPS para cima, um FPS para baixo, um dava 92, o outro dava 93, depois no outro jogo já dava 105, o outro dava 104, andava muito equiparável. Sim, na margem dele. Exatamente. Aquele jogo foi o único que fugiu dessa margem de erro, mas veio até ser favorável ao Windows 11. Por isso eu acredito que isto não seja também muito fácil de perceber em que situações é que isto acontece, não é? Mas pronto, eu acredito que aqui tanto esta página Kit Guru e Tech Power Up que falam aqui disto, provavelmente tenham feito alguns testes e que... Eles têm aí uns benchmarks do AIDA 64 que são benches sintéticos, não é? Sim. E aí sim, a latência pode ver. Nota-se os valores que eles falam dos 17 e dos 31.9 aparecem aí nesses benchmarks feitos com o AIDA 64. Mas isto são testes sintéticos, não é? Portanto, sim, não, que não representam uma real utilização, não é? Pois, isto pode aparecer em alguns casos de software a correr, não é? Mas certo que não é em todos os casos, não é? E tu que estás a falar disso dos jogos, provavelmente é uma coisa que se calhar não tem assim tanta influência a latência da caixa L3, não sei, não confesso que não faço ideia. Mas pronto, olha. Sim, vamos ver, pode ser que agora seja de vez, não é? Dia 19, quando tivermos o novo update da Microsoft, pode ser que esta situação esteja finalmente ultrapassada e já não seja notícia para a semana, não é?